Saúde, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Mais uma semana que nós temos em frente para viver as maravilhas, para crescer no conhecimento e na graça, para verdadeiramente sermos gratos ao Senhor pela sua palavra, porque nesta palavra há um código na qual aqueles que observam viverão com qualidade de vida e realmente não terão grandes pesares em sua vida. Nós vivemos em um mundo caído no qual, glória a Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, temos como criaturas que viemos da mão de Deus, a condição de voltarmos como filhos, mas é necessário observarmos os estatutos, observarmos os princípios do reino celestial. Toda nação tem os seus princípios, tem o seu código, e a nação espiritual de Deus não é diferente. Aleluias, glória a Deus. Amados irmãos, estamos em um feriado prolongado, um feriado bastante perigoso, que poucos sabem aproveitá-lo com sabedoria, né? Muito bom a gente ter um tempo para passar com a família, ou mesmo para ir para um lugar para descansar de tanta corrida, de tanta dificuldade, mas muitos não sabem como aproveitar bem, né, para a sua saúde, tanto física como espiritual, um feriado prolongado. Por isso, gostaria de trazer para vocês uma advertência que tem em Levítico, capítulo 18. É bastante interessante. Deus estava falando com Moisés, não é? Tudo que está na Bíblia, amados irmãos, embora que muitos não compreendendo a profundidade, os códigos da Bíblia, sem entender que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, diz, não, isso é uma coisa muito antiga. Não, essa divisão de tempo é para nós humanos, que aqui estamos tendo uma experiência física. Para Deus isso não existe, não é mesmo? Então, veja, em Levítico, ele fala, ele dá umas advertências, não é? A respeito, não é bem, nem é para Moisés, é as leis que ele deixa, não é? E então, nós vemos que ele deixou várias leis em Levíticos e no capítulo 18 há algo muito interessante para nós observarmos. Amados, nós temos uma vida muito curta. Como sempre digo, se com muito vigor e saúde chegarmos a 100 anos, não é? Seremos muito poucos, porque a palavra de Deus diz que nós vivemos de 70 a 80 anos e o melhor dele é cansaço. Naturalmente que não está fechado 70 e 80 anos para ninguém. Depende realmente das suas opções de vida e de como administra a sua vida física, né? A sua vida espiritual, para que você possa viver com anos de longevidade e também prosperidade. Então, temos muita coisa a falar sobre isso, mas vamos nos ater a Levítico, tudo bem? Então, veja, aleluias, glória a Deus. A partir do versículo 25, Levítico 18, depois vocês olham aí na sua Bíblia. Quem até hoje não tem uma Bíblia em sua casa, misericórdia, adquira uma. É o código celestial e você precisa conhecer tanto para não se complicar em sua vida, como para você receber as bênçãos aqui contidas. Mas aqui é uma advertência, vamos ler. Então, Levítico 18, versículo 25, diz assim: E a terra se contaminou, e eu visitarei, eu, o Senhor, e eu visitarei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vemos aqui que até a natureza
quando a situação se torna abominável, ela própria vomita, não é? Aqueles que isso pratica. Continuando no versículo 26 é dito: porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, né? Nem o que era da nação, nem os estrangeiros que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estava antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado com vômito o povo que nela está antes de vós. Digamos de novo o versículo 28. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como, aleluias, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Então veja bem, aleluias, nós vemos aqui que Deus está dando uma advertência. No capítulo 18 de Levítico, ele está falando de muitas coisas, como principalmente as questões sexuais, não é? As questões que biblicamente não é aberto ao homem, como muitas práticas, como homem com homem, mulher com mulher, ser humano com animal. E ali ele vai tratando sobre isso e vai dizendo que as pessoas devem tomar muito cuidado, não é, para viver nos preceitos, para viver realmente guardando, né, aleluias, os estatutos e os juízos, como está no versículo 26. Nós sabemos que os estatutos e os preceitos de Deus não se enquadra apenas nessas questões. Ela é bastante ampla e Deus não tira de você a sua alegria de viver. Deus te dá orientação, a Bíblia é como se fosse uma bússola, para que você viva preservando a sua saúde mental, espiritual e emocional. E adverte que quando você passa de um limite, não é? A terra te vomita, a natureza abomina. Já está na natureza os princípios de Deus. Não é nem o próprio Deus que vai te vomitar. É primeiro as suas atitudes e depois a natureza que anda em harmonia com os princípios de Deus vai vomitar todos aqueles que praticam estas abominações, que não vivem no juízo e nos preceitos de Deus. Nós vemos que na formação da humanidade e de um povo separado para trazer os estatutos da palavra de Deus para todas as nações, porque todos os povos que não são judeus são gentios. A questão de ser gentil não é ser um pecador, ser um abominável, não. Não é natural, não é um natural judeu. Então, esse povo foi escolhido. Nós vemos que ao escolher esse povo, Deus não deixou nenhuma dúvida, né? Nós vemos que quando Sara foi ter o seu filho, o filho da promessa, não é? Ela foi ter com 90 anos e Abraão já tinha 100. Então nós vemos que humanamente isso é uma coisa improvável, isso é uma coisa impossível. Só aí nós vemos a mão de Deus para que não haja nenhuma dúvida de que Deus escreveu na sua palavra que haveria um povo em que eles seriam guardiões da lei. Eles deveriam viver segundo os juízos e propósitos de Deus e ensinar isso a todas as nações. Graças a Deus, chegou a nós. Então, nós vemos que foi prometido a Abraão, né, uma extensão de terra muito grande, que seria
hoje Israel, né? Aquela terra toda. Então foi dito a Abraão que ele teria uma descendência imensa através de seu filho, o filho único da promessa, porque Abraão teve mais filhos, sabemos disso, mas nós estamos nos referindo ao filho único da promessa. E aí que ele teria uma grande nação e que aquela terra seria dele, mas que lembrasse de Levítico, né? Porque aquela terra onde, ao sair do Egito, caminhar 40 anos no deserto e entrar na terra prometida, era habitada. Era uma terra que tinha muitas nações. Os cananeus, os heveus, os heteus, os amoreus, e assim vai. Todas essas nações tinham suas famílias, tinham suas descendências, e elas estavam ali, e então eles iam, né, tomar posse dessa terra. Mas Deus não é um Deus ilegal. Deus não vai tomar alguma coisa de alguém para dar para o outro. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus observa o comportamento. Então, enquanto o povo hebreu estava no Egito se multiplicando, até se tornar uma grande nação, e depois vai ser levantado Moisés para que tire aquele povo, aquela grande nação, daquele lugar para que vá à terra prometida, passou de 450 a 500 anos. E nisso, a nação dos cananeus, eles continuaram fazendo abominação. Né? Deus vê a nossa vida do início pro final, do final para o início, né? Deus deu tempo a essas nações para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos. Quando Abraão, até mesmo antes de descer para o Egito, não é? Ele se encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, não é? E ali a Melquisedeque abençoou Abraão, não é? Com aquela terra, não é? E aí o tempo passa, a grande nação prometida para os hebreus é construída, a Melquisedeque e a sua dinastia ensinando o povo de cananeu, né, os heveus, os heteus, os vários povos que estavam ali, a viver na presença de Deus. Mas não quiseram, né? Não quiseram. Então, Deus, usando da sua condição de onisciência, onipresença, onipotência, de ver o coração do homem, o coração daquelas nações, abominou tudo aquilo, não é? E dando tempo e dando também sacerdotes para aquela nação, para que elas se convertessem, não houve uma conversão, não houve um arrependimento. Então Israel sai do Egito, atravessa o deserto e entra em Canaã. Sabemos que nesse projeto, nessa circunstância de sair do Egito, andar no deserto e entrar em Canaã, se acontece uma grande história, não é? Nesse processo. Mas nós estamos nos atendo à entrada deles em Canaã. Aí em Canaã, aquela terra, por legalidade dada por Deus, porque um povo que não foi digno daquele espaço seria vomitado pela própria terra, eles tomariam aquelas possessões, terras, não é? Com legalidade. Né? Porque quem não conhece a palavra diz, como pode? Lá tinha mulheres grávidas, lá tinha criança, lá tinha velhos, como pode esse povo entrar lá, invadir, matar, expulsar, que eles se mudasse para outra região, os que não morressem? Amados, Deus faz tudo com legalidade. Tá? Como Deus faz com legalidade na sua vida que me ouve. Como está a tua vida? Você está vivendo nos preceitos e juízos de Deus? Deus está te dando tempo. Eu não sei que idade você tem ao me ouvir, não é? Mas Deus é longânimo. Mas se você não se voltar para os princípios,
para os juízos de Deus, a terra te vomitará. Então, amados, muitas coisas, quando encontramos uma pessoa em grande sofrimento, e não estamos aqui fazendo juízo de ninguém, sabemos que nesse mundo temos aflição e todos nós sofremos aflições, não é mesmo? Mas também nós não sabemos o que leva o juízo de Deus sobre uma pessoa, né? Porque se for a pessoa vítima de uma situação, Deus vai tratar com aqueles que o levaram a essa situação de penúria, de desrespeito, de realmente espólio da sua vida. Deus vai tratar com isso. Mas se ele foi realmente o agente deste juízo de Deus, o que nós podemos fazer? Porque, naturalmente, quando as pessoas vêm contar o seu sofrimento, estou passando por isso, estou passando por aquilo, não cabe a nós julgarmos. Se ele é inocente nessa situação, Deus é seu juiz e legislador. Mas se ele é culpado da situação que vive, a terra o vomitará. Então, amados irmãos, amados que estão me ouvindo nesta hora, chamo a atenção a vocês para esses tempos que temos vivido, principalmente para esse feriado prolongado. Muitas pessoas estragam a sua vida, até propriamente a sua salvação, por momentos, por prazeres pequenos. E além do mais, depois, por orgulho, permanece dizendo, não, eu quero assim, eu vou levar isso daí ao trono de Deus, porque Deus vai transformar essa situação. Amados, Deus não é criança, não é mesmo? Se Deus determinou determinadas coisas como possíveis ou como não possíveis, porque são abomináveis a Ele, Ele não vai mudar a situação. Então, tanto nós temos que ter cuidado com o que nós praticamos, porque em questão de minutos podemos botar a nossa vida física, moral e espiritual a perder. Agora, amados irmãos, isso daqui não é algo para você desesperar caso você se arrependa, caso você se converta e volte aos caminhos de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas as coisas vindas da mão de Deus é tão demorada. Não, as coisas da mão de Deus não são demoradas. É o nosso posicionamento perante a vontade de Deus que é demorado. Porque até nós nos rendermos ao Senhor, nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, eu quero assim. E acham que o Senhor é seu secretário, é seu empregado, né? Eu quero assim. Mas se Deus não tem assim para você, ou até mesmo possa ter, depois que algumas coisas forem desembaraçadas na sua vida. Amém? Glória a Deus, está me entendendo? Então, amados irmãos, preste muita atenção, não é? No que você está praticando, no que você está pensando, no que você está concordando, porque até mesmo aquele que concorda com a iniquidade também é um iníquo, não é mesmo? Não é falta de amor, não é falta de respeito, não é falta de consideração, é realmente não negociar os seus princípios, não é? Nós, quando vivemos nos princípios, nos juízos de Deus, nós podemos compreender certas situações. Nós compreendemos, mas não justificamos, porque sabemos que perante Deus isso não é aceito. Como nós vemos em Levítico 18. E então Deus vai dizendo a Israel, quando depois de todo aquele processo, um processo longo, não é? Depois de todo o tempo dado aos cananeus, para que eles, através de Melquisedeque, pudessem conhecer o Deus Altíssimo e não quiseram, então deu a permissão de Israel vir e tomar posse daquela terra que tinha nações ali dentro, as quais foram expulsas. Foram expulsas, muitos deles fugiram para outras regiões e muitos morreram, porque realmente o juízo de Deus, a espada de Deus chegou ali. A mesma coisa acontece nas nossas vidas.
Não fique você ou eu esperando 450 anos, 500, para que o juízo de Deus venha sobre nós, porque nós somos pessoas que verdadeiramente não viveremos isso. Naturalmente que aquilo ali estava se referindo a nações e às suas gerações, não é? Mas veja bem, amados irmãos, Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. Deus, ele adverte. Ele jamais chegará em você e fará alguma coisa que depois você, aos olhos leigos de muitos, se torna um coitado, mas não é. Deus tem te avisado sobre muitas coisas. E o mover de Deus, a pressa de Deus, depende de nós. Depende do nosso posicionamento. Muitas pessoas buscam uma bênção, busca, ora, e aí não teve a suficiente fé de dizer, não, eu botei isso na presença do Senhor, essa questão é uma questão legal, e Deus vai agir nisso no seu tempo, mas eu tenho que me esvaziar. Não, a pessoa, não fez como eu quis, eu cansei. Aí diz, chutei o pau da barraca, não é? E agora eu mudei de ideia, agora eu mudei, não quero mais isso, quero aquilo. Amados, Senhor não é brinquedo. A sua vida não é brinquedo. Você merece ser muito feliz, realizado. E Deus tem interesse de satisfazer o desejo do teu coração, mas o teu coração precisa se alinhar aos princípios, aos juízos de Deus. Amém? Então, esta palavra em Levítico 18, ela fala mesmo a respeito mais de uma área sexual, não é? Mas ela também fala sobre você viver nos juízos e preceitos de Deus. Versículo 26, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estava antes de vós, e a terra se contaminou. Aleluias! Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou os povos que nela estava antes de vós. Um texto muito claro, não é mesmo? A terra, você, tome cuidado com a sua vida, com a sua alma. Não por questões de minuto, por questões de má companhia, por questões de influência, por questões do calor do momento, você negar os seus princípios, negar a sua fé, negociar, não é? Alguma coisa inegociável, que são os princípios de Deus. Amém? Cada um sabe de si. Eu sei que ao ouvir esta palavra, você deve estar pensando em alguma coisa, não é? A palavra de Deus é tão ampla. Às vezes a pessoa diz, olha, pregou isso, foi para mim. Pregou isso para me afrontar. Quem sou eu para saber o que te passa? E por que eu te afrontaria? Não fui eu que escrevi isso aqui. Isso está na palavra de Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, nós precisamos realmente ser ensináveis, não é? E dizer, nossa, eu estou me confundindo nisso aqui. Eu não quero perder a minha alma, porque coisa triste, amados, é passar a eternidade longe de Deus, não é? E no céu não entra iniquidade. Sabe, o céu é seletivo. Essa questão, amados, de que não, Deus é amor, todo mundo vai entrar lá como quer. Já imaginou o que seria o céu? Uma cópia do inferno? E isso não é o projeto do Senhor. Nós vemos que a realidade de hoje, a libertinagem, a questão do povo dizer não tem nada a ver, todo mundo faz, é uma questão de ideologia,
demoníaca que está realmente difundida, não é? Para realmente levar as pessoas à perdição, não é? E a pessoa acha prático, porque ela gosta, né? Porque aquilo lhe dá prazer e há, de uma certa forma, uma autorização humana, não divina. Então, olha, se você se levantar pelas minhas opções, você está sendo homofóbico de alguma forma, que eu nem sei citar tantas que tem, não é? Então, não, cuido da minha vida, cuido da minha alma. Eu sugiro a você, dizendo a você na palavra e dizendo a você estude a palavra para que você cuide de sua alma. E não é porque ideologias de destruição demoníacas faz com que hoje até leis tem que aceitar coisas que Deus diz que é abominável, que Deus vai mudar. O homem que mude, pois Deus, ele é o Senhor. Amém? Desejo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, um feriado de paz, um feriado de reflexão, um feriado em família, um feriado mesmo em viagem, um feriado em caminhada, um feriado em estudo, um feriado realmente produtivo para a tua alma. Tome muito cuidado de não fazer coisas que a terra, pela abominação da prática, venha te vomitar. Deus queria que os cananeus, quando lá estava Melquisedeque, e também as descendências de Melquisedeque durante esses 450, 500 anos, que aquele povo se convertesse. Deus é maravilhoso. Eles seriam um povo tão abençoado como foi prometido aos judeus, não é? Mas não quiseram. Mas Deus, ele é longânimo, ele é paciente, ele não deixa ninguém de ser avisado. Este vídeo que faço, para muitos que estão chegando até ao seu ouvido, o seu conhecimento, está sendo avisado. O que você vai fazer com esta informação tendo o temor de Deus, é você que vai apresentar ao Senhor o seu temor. Mas uma coisa eu te digo, o arrependimento sempre é tardio. Mas graças a Deus que uma vez profundamente arrependido, Deus põe novamente nos eixos as coisas que, por imaturidade, teimosia, com realmente serviltura, pessoa que não se inclina à vontade de Deus, mas ao se inclinar, ele conserta todas essas situações. Saiba que a demora do agir de Deus na sua vida não é de Deus, é o seu posicionamento. Se posicione abaixo das asas do Altíssimo e ele te cobrirá, e ele te protegerá, e ele te fará mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento de todos que me ouvem, de todos que vai me ouvir. Santo Espírito de Deus, venha, Senhor, habitar dentro dos que verdadeiramente se converteram a Ti, porque muitos estão iludidos, achando que porque procuram profetas, porque carregam uma Bíblia, ou mesmo senta num banco de igreja, está convertido. Não, a conversão é algo pessoal, intransferível, e que cada um tenha essa experiência pessoal e intransferível contigo. Que eles verdadeiramente venham se arrepender dos seus maus caminhos, venham chorar verdadeiramente perante os seus pés, e o Senhor os levantará. Dará a eles, de conformidade com o teu querer e a tua vontade para a vida de cada um, o desejo consoante aos seus corações. Mas que esses desejos não sejam desejos que não está respaldado na tua palavra, Senhor, porque o Senhor vela pela sua palavra. Abençoa cada um que ouve. Que as pessoas tenham um entendimento que, quando o Senhor usa os seus arautos, não é para condenar,
não é para realmente fazer com que essa pessoa venha achar que é direcionada para ela, mas é o seu espírito, e o seu espírito fala para aqueles que têm ouvido. Que todos que possam me ouvir possam ter ouvidos a teu Santo Espírito e glorificar seu santo nome na sua vida, na sua existência, aplicando bem os seus dias para que possa verdadeiramente, no dia do Senhor, que chegará para cada um de nós termos escolhido aqui, aonde estamos, nesta terra, percorrendo este caminho, escolhendo viver contigo. Porque para a eternidade, ó Deus, todos nós iremos, mas nós queremos ir para a eternidade, viver contigo e conhecer as insondáveis maravilhas que não tem como nós dizermos aos homens o que são, porque o entendimento humano que agora vivemos não dá para entender a grandeza suprema de Deus, mas dá para perceber o teu amor por cada um de nós. Abençoe cada um. Os que estiverem enfermos, que o Senhor cure. Os que estiverem sem paz, que o Senhor dê paz. Os que estão desorientados, que o Senhor venha orientá-los. E que eles venham, Senhor, meu Deus, meu Pai, buscar na fonte, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um deles. Abençoa, Deus, cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, como sempre pedi e peço, que se vocês ainda não forem inscritos no meu canal, que vocês se inscrevam. É gratuito. Creio que sou dirigida pelo Espírito Santo de Deus e que essa mensagem, ao chegar a muitas pessoas, vai edificar, vai fazer com que elas venham realmente repensar os seus caminhos, voltarem para Deus, não é? E aí, você também está fazendo uma grande obra. Se inscreva no meu canal, mande para mim um bom dia, um alô, um amém, não é? Participe, interaja comigo. Deus possa abençoá-los de forma tremenda e profunda. Receba a bênção que está em Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26, que diz assim: o Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e todos os que me ouvem digam amém. Deus abençoe esta semana de forma poderosa para cada um de vocês, com muitas revelações, né? E com muitas reflexões para viverem abaixo da asa do Altíssimo. Amém? Deus os abençoe. Deus seja louvado.